Senhoras e senhores, muito bom dia. Pedimos a todos que a partir deste momento desliguem os celulares ou habilitem o modo silencioso. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Iniciamos a solenidade de comemoração do Dia Internacional contra a Corrupção. Lembrado sempre no dia 9 de dezembro, ocasião em que o Brasil e outros 100 países assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 2003, na cidade mexicana de Mérida. Esta cerimônia será dedicada principalmente à premiação das práticas vencedoras do 4º concurso de boas práticas do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, CGU, e à apresentação do balanço das ações empreendidas pelo Ministério. No momento em que se busca reforçar a boa gestão e integridade como mecanismos de enfrentamento da corrupção, a CGU acredita ser fundamental compartilhar as iniciativas de destaque na administração pública brasileira. Convidamos para compor a mesa de honra o secretário executivo e ministro substituto de Estado da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. O auditor interno da Agência Nacional de Energia Elétrica, José Renato Pinto da Fonseca. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares da Silva, representando o ministro da Educação. O diretor de Patrimônio e Probidade da Advocacia Geral da União, Vinícius Torquetti. E o secretário de Tecnologia da Informação, Marcelo Pagotti, representando o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Pedimos a todos que fiquem em posição de respeito para ouvir o hino nacional. À vontade, senhores. Registramos e agradecemos a presença neste evento da secretária de Controle Externo da Administração do Estado, representante da CEDRAS, Ana Paula Silva da Silva, do senhor Alberto Alves, secretário executivo do Ministério do Turismo, senhor Reginaldo Sá, consultor jurídico do Ministério da Educação, e do senhor Henrico Canali, secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos. Com a palavra, o secretário executivo e ministro
substituto da Transparência, Fiscalização e CGU, Wagner Rosário. Senhor José Renato Pinto Fonseca, auditor interno do ANEEL. Senhor Rocieli Soares da Silva, secretário de Educação Básica, representando o ministro da Educação. Senhor Vinícius Torquete, diretor de Patrimônio da AGU. Senhor Marcelo Pagotti, secretário de Tecnologia da Informação, representando o senhor ministro do Planejamento. Demais autoridades presentes, convidados, senhoras e senhores, é um prazer recebê-los e verificar. Eu sinto aqui um misto de alegria e de tristeza, porque vejo uma sala lotada. Infelizmente não temos espaço para todos. Iremos aí para o próximo ano providenciar um auditório maior, para que a gente possa refletir, eu não vou falar celebrar, mas principalmente refletir sobre esse assunto que é a corrupção. Hoje nós temos uma data que foi criada por intermédio das Organizações das Nações Unidas, como um dia de luta contra a corrupção, de conscientização desse problema que afeta diversos países. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar a dificuldade de definir esse termo corrupção. Né? Se sentarmos e conversarmos sobre o assunto, esse tema vai ser debatido desde pequenas atitudes de um cidadão até casos mais graves de corrupção, como o que enfrentamos hoje no nosso país. Essa diferença, ou essa dificuldade de classificar ou de definir a corrupção, ela vem porque a corrupção ela tem diversas dimensões. Se formos analisar, existe uma dimensão moral do assunto, uma dimensão econômica, uma dimensão política e uma dimensão social. Então são diversos aspectos, diversas áreas de conhecimento que investigam o mesmo assunto. É um mal que ocorre em todos os países, mas ele é mais severo naqueles países em desenvolvimento, que é o nosso caso. Dentre as consequências aqui que eu posso destacar desse mal hoje, eles estão, a gente sente no nosso dia a dia, mas sempre vale a pena ressaltar e relembrar para que a gente possa entender sobre o que a gente está falando. Primeira coisa é que a corrupção afeta os mais pobres. Ele exacerba a pobreza. Isso porque não existe uma igualdade social. Você direciona recursos para as mãos de um pequeno grupo. O segundo é que ele diminui o crescimento econômico e impede o desenvolvimento econômico. Se você não tem um mercado com um livre mercado, com uma competição sadia, você não tem desenvolvimento tecnológico, não tem desenvolvimento econômico, você tem um direcionamento de recursos para pequenos grupos. Você mina a legitimidade política, você corrói o Estado e as suas instituições, e por fim, e eu sempre repito isso, você gera um sentimento no cidadão de que ele não pertence àquela sociedade. Você gera um sentimento no cidadão de que ele tem que privilegiar pequenos grupos, de amigos, de família, de empresas. Não existe um limite entre o público e o privado. E isso vai entrando na sociedade. Até o ponto que ele vai ferir aquele sentimento que seria a mola propulsora da mudança de um país, para sair de um ciclo vicioso da corrupção para um país que gere crescimento dentro de todas as suas esferas sociais, econômicas. Mas você não consegue essa força porque você não tem ali um cidadão que se sente parte daquela sociedade. E esse, com certeza, ou essa,
com certeza, é a pior consequência da corrupção. Então, hoje aqui, nós estamos para refletir, eu acho que muito mais do que para comemorar, para refletir sobre uma luta que não é fácil, que envolve diversos órgãos de defesa do Estado, que estão representados, que envolve a sociedade, que envolve cada um, sobre a mudança do seu pensamento, sobre a mudança da sua crença, sobre até onde o meu interesse é válido e até onde ele se sobrepõe sobre o interesse de uma sociedade. Eu acho que essa é a grande discussão que nós devemos ter para modificar a nossa situação. Então eu agradeço a todos os presentes. Muito obrigado pela presença. Nós informamos a todos que foi disponibilizada uma sala na sobreloja com transmissão simultânea da solenidade. Então, a quem está em pé e quiser se dirigir para lá, por favor. Nós vamos fazer uma correção. Registramos aqui a presença do secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, o senhor Andrei Rodrigues. E ouviremos agora o auditor interno da Agência Nacional de Energia Elétrica, José Renato Pinto da Fonseca. Bom dia a todos. Eu não devo falar muito, até porque eu não tenho o dom da oratória, mas eu gostaria de cumprimentar a todos, os presentes e os meus integrantes de mesa aqui, em nome do Wagner, né, cumprimentar a todos pela presença e pelo evento que está sendo hoje desenvolvido. A ANEEL tem o grande prazer de poder estar parceira com a CGU nesse momento, e estaremos sempre. Cumprimento todos os servidores da CGU pelo importante trabalho que vocês vêm se dedicando no combate à corrupção, e os cumprimento em nome de alguns que eu tive a oportunidade de trabalhar em conjunto, como o colega Bessa, que esteve lá à frente da SFC, o Valdir João, que esteve por muito tempo à frente da Corregedoria da CGU, o próprio colega Marcelo, que foi colega da ANEEL aqui nosso, da CGU, e foi colega nosso aqui, esteve à frente do IFAM e volta de novo à CGU. Eu tive a oportunidade de trabalhar com todos eles, os conheço e são pessoas de uma integridade irreparável. Eu queria ressaltar, evidentemente, as ações que a CGU vem desenvolvendo, e apenas destacando um ponto que me toca muito. Segundo levantamentos do próprio Escritório das Nações Unidas de Combate a Fraudes, estima-se em cerca de $1 trilhão os recursos utilizados em propinas anuais e cerca de 2,6 trilhões em desvios de recursos dos órgãos públicos. Só isso já nos dá a dimensão de que é o trabalho que o Ministério da Transparência e a CGU desenvolve para que esses recursos sejam direcionados a outras finalidades que nós tanto precisamos hoje em dia, como saúde, educação, segurança. Parabéns, CGU, eu não vou me alongar mais e estamos à disposição de todos vocês para aquilo que a gente puder contribuir, tanto no combate à corrupção, como principalmente, como é minha área, no fortalecimento dos controles internos da administração. Obrigado. Fará uso da palavra o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares da Silva. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, hoje representando o ministro Mendonça Filho, que acompanha o presidente em atividade no Pernambuco, e ele não poderia deixar de acompanhar o presidente, mas gostaria muito de estar presente aqui. Esse dia de combate tão simbólico à corrupção, nós do Ministério da Educação sabemos da missão que a educação tem para isso no Brasil. Junto com as redes estaduais e as redes municipais, certamente o melhor caminho para transformar o futuro do Brasil é que as nossas crianças aprendam o quanto custa a corrupção ao nosso país, o quanto custa não combater esse mal enraizado. E que isso começa com os pequenos gestos, com os pequenos atos que acontecem inclusive dentro da própria escola. E essa é uma missão que o Ministério da Educação, junto com os estados e municípios,
assume para que nos próximos anos a gente consiga avançar e, nesse sentido, estabelecendo cada vez mais uma grande parceria com o Ministério da Transparência e com todas as instituições, como a CGU e com todas as demais instituições que travam essa batalha diuturnamente. O caminho, certamente, para que avancemos contra a corrupção passa pela educação de casa e pela educação escolar também. Eu não poderia deixar de citar brevemente, né, que aqui nós temos a participação do Ministério muito forte nesta organização das boas práticas feitas pela CGU, e o Ministério da Educação tem 7 premiações aqui hoje que vai receber, e eu gostaria de citar brevemente, aqui citando o presidente da FNDE, Gastão Vieira, que aqui está presente, instituição que tem um dos prêmios que vai receber hoje, né? Venceu na categoria de fortalecimento dos controles internos pela modernização do processo de fiscalização das faturas dos agentes financeiros do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, que é um dos grandes desafios, entre outros tantos que o FNDE tem, a quem parabenizamos em nome do presidente Gastão, a todos os colaboradores que aqui estão, parabéns por essa premiação. Eu não vou citar todos a descrição dos prêmios, mas a IBSER ganhou um prêmio importante, a Universidade Federal de Juiz de Fora, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, a Universidade Federal de Santa Maria e o Instituto Federal de Brasília, o UFB, e a Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, também participando e ganhando. Parabenizamos a todos pelas brilhantes iniciativas de todas as instituições. Uma salva de palmas para as instituições do MEC. Em nome do ministro, trazer esse reconhecimento a cada uma das instituições. Enfim, agradecemos a possibilidade de participar e, mais uma vez, parabenizando por esta iniciativa e por outras tantas que o Ministério da Transparência, junto com a CGU, organizam. Obrigado, um abraço a todos. Tem a palavra o diretor de Patrimônio e Propriedade da AGU, Vinícius Torquetti. Bom dia a todos. Quero iniciar minha fala cumprimentando os componentes da mesa na pessoa do Dr. Wagner Rosário. E é com muita felicidade, Dr. Wagner, que a gente está presente aqui, representando a Advogada-Geral da União, neste evento importante, essa data emblemática. E o combate à corrupção é a pauta da sociedade de hoje, né? Eu vejo aqui o auditório lotado, algumas crianças, professores, setor público. Ao mesmo tempo que é um dia de reflexão, também acredito que esteja um dia de fato para comemorar, porque essa mobilização social que está fazendo o país ser passado a limpo e nos dá força como instituição de Estado, as instituições de Estado, a responderem a contento os desafios que nos apresentam no dia a dia do trabalho, né? E toda vez que eu tenho uma dificuldade, um caso complicado, e às vezes vai para casa para uma reflexão de o que tem que fazer, a pergunta que eu sempre me faço é: a sociedade está me pagando para aquilo? Né? Sempre a linha ali que a gente tem que traçar para saber se a gente está fazendo a coisa certa, se a gente está atendendo o interesse público, ou se alguma pressão naturalmente política de um outro interesse está sobrevalecendo sobre o nosso trabalho, né? E aí eu conclamo todo mundo, a todos presentes, para a gente trazer isso para a nossa vida. No dia a dia das nossas ações, seja no setor público ou privado, a gente tem que eventualmente parar naquele momento de definição para que caminho seguir e indagar se aquilo é o certo que a gente está fazendo com a nossa vida, com a nossa família e com a nossa sociedade. Porque são essas pequenas ações que nos vão levar a um outro patamar civilizatório, né? A Constituição de 1988 ela foi muito sábia em assegurar o funcionamento das instituições democráticas. Acredito que o Brasil vem passando por um período de longo teste do funcionamento dessas instituições e elas vêm se provando, com as dificuldades decorrentes do caminho, fortes e necessárias para suportar o momento que a gente está vivendo. E o que eu acredito que a gente precisa avançar agora é dar uma qualidade a essa democracia, né? E a qualidade a essa democracia passa necessariamente pela ação de cada um e, sobretudo, dos órgãos de Estado,
a ter um combate ferrenho, eficaz e efetivo a toda e qualquer desvio de conduta que nós nos deparemos. E nisso o papel da Controladoria, do Ministério da Transparência é fundamental, né? Os servidores que trabalham no dia a dia nos rincões do país ou em Brasília exercem um papel fundamental na detecção dessas irregularidades, na melhoria da gestão, que passa muito por isso. O Brasil é um país de dimensões continentais e as dificuldades de um estado como São Paulo não é a mesma do interior do Piauí ou de Minas Gerais ou do Amazonas. E essa compreensão que o Ministério da Transparência traz para elevar a qualidade da nossa democracia é fundamental. Então, representando a Advocacia Geral da União, eu quero dizer da nossa felicidade de estar aqui. Não vou me alongar mais para antecipar a ansiedade dos laureados aí com a premiação merecida. E tenha na AGU, doutor Wagner, uma parceira constante para os desafios que se avizinham. E é com fé que nós vamos entrar em 2017 aí com um novo patamar para a nossa sociedade, para o nosso país. Eu agradeço a atenção. Ouviremos agora o secretário de Tecnologia da Informação, Marcelo Pagotti, que representa o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Bom dia, senhora. Alô. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos senhores que compõem a mesa, o secretário executivo Wagner Rosário e também o auditor interno José Fonseca, nossos anfitriões, pelo meio dos quais cumprimento as demais autoridades hoje aqui. Gostaria de agradecer o convite ao Ministério do Planejamento de estar aqui hoje numa data tão importante para aquelas unidades do governo que buscam sempre a transparência. Gostaria de destacar dois marcos importantes para o planejamento. O primeiro é em 2011, com a criação da parceria do governo aberta, a OGP, onde culminou aqui no Brasil na Lei do Acesso da Informação, que foi um marco da abertura de dados e da transparência para o nosso país. E junto à criação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos e seu comitê gestor. Em 2016, o Ministério do Planejamento, em parceria com o CGU e o Ministério da Justiça, criou uma política que veio contribuir no combate à corrupção, ampliação da transparência e o fomento de novos serviços de interesse público, que é o Decreto 8777, chamado como Política de Dados Abertos do Governo Brasileiro. A política de dados abertos aprimora a busca, o acesso, o reuso e o cruzamento de dados públicos de maneira simples e eficiente, com formatos para análises e indexações padronizadas. É uma ferramenta importante para políticas de transparência, porque abrange temáticas não somente de prestação de contas, mas temas qualitativos e quantitativos de saúde, educação, econômicos, transporte, inclusão financeira. E falando de datas, o Ministério do Planejamento reservou a data de hoje para lançar um novo portal de dados abertos, onde, com uma nova tecnologia chamada SICAM, ou SICAM, dependendo da pronúncia, permite a integração de qualquer outro site de dados abertos, municipal, estadual ou de outros poderes, facilitando a vida da sociedade para que, secretário Wagner, o cidadão seja mais parte da sociedade, onde num único local ele pode fazer pesquisa de qualquer esfera do governo brasileiro. E também, em breve, estaremos integrando o e-Ovid e o e-SIC para que num único ambiente ele consiga, além de buscar informações, ele consiga também dar sugestões, reclamar ou qualquer outra coisa. Hoje, o novo portal ele está com cerca de 300 mil acessos mês e mais de 2 mil conjuntos de dados disponibilizados e atualizados. Destacamos um empenho de mais de 20 órgãos da Administração Pública Federal e eu vou destacar 2 que foram muito relevantes nas últimas 30 dias. O primeiro da imprensa nacional, onde a gente vai sair daquele modelo de
olhar PDF e olhar Diário Oficial para ter um modelo mais atualizado, onde as máquinas ou processos podem capturar a informação do nosso Diário Oficial da União de maneira mais fácil e democrática. E ao Banco Central, onde publicou um conjunto de mais de 400 dados sobre a economia e sobre as instituições financeiras, o mercado financeiro brasileiro, tornando possível o desenvolvimento de aplicações e até de treinamentos de educação financeira para a nossa população. Em pouco mais de 6 meses de política de dados abertos, podemos citar: capacitamos mais de 1.300 pessoas em como desenvolver planos de dados abertos, seja em oficinas presenciais ou através de videoconferências. Apoiamos os órgãos na disponibilização dos seus dados abertos e também, com a ajuda da ENAP, capacitamos multiplicadores em dados abertos para que essa seja uma bandeira de todos os ministérios. Hoje o Brasil é 12º no ranking mundial de dados abertos. Nós éramos, em 2015, 26º. Um ranking que tem 120 países medidos. Então, a gente espera aí em 2017, secretária, a gente está entre os top 10 e sempre tendo em mente que transparência é base de qualquer governo, de qualquer Estado democrático. Gostaria de reforçar a orientação dada pelo ministro do Planejamento, senhor Diogo Oliveira, à Secretaria de Tecnologia da Informação em promover, orientar e apoiar a ampliação massiva de dados abertos para a sociedade e governo trabalhem juntos no controle, na oferta de inovações e na melhoria constante dos serviços públicos brasileiros. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Nós pedimos aos representantes do Inmetro e da Receita Federal do Brasil que, por favor, se apresentem ao cerimonial. E agora nós ouviremos novamente o secretário executivo e ministro substituto da Transparência, Fiscalização e CGU, Wagner Rosário. Bem, retomando aí a nossa conversa, eu vou tentar ser o mais breve possível, fazer uma rápida apresentação. Estamos falando aqui de Dia Internacional de Luta contra a Corrupção. Falar em luta contra a corrupção é falar em transparência, é falar em prestação de contas, e cabe a nós, que recebemos recursos públicos, prestar conta à sociedade dos trabalhos realizados nesse ano de 2016, para que todos tenham ciência da aplicação correta do seu recurso, da aplicação, que essa aplicação seja importante para atingir os objetivos da nossa sociedade, que é nos trazer uma democracia mais plena, mais completa. Então, basicamente, para que a gente possa falar, essa aí é a estrutura do nosso Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. E aí eu vou fazer vamos direto aqui para não ficar perdendo muito tempo a essas áreas principais, que são a Secretaria da Transparência e Prevenção, a Ouvidoria, a Corregedoria e a Secretaria Federal de Controle Interno. Essas 4 grandes áreas atuam na detecção, principalmente a Secretaria Federal de Controle Interno e a Ouvidoria, na prevenção da corrupção e na sanção a atos que apresentem irregularidades por agentes públicos e por pessoas jurídicas. Bem, a nossa atuação é em todo o território nacional. Como nós verificamos anteriormente, nós temos aqui 26 unidades regionais, uma em cada estado da federação, e atuamos aí em todos os estados na fiscalização dos recursos públicos federais. Dentro da ideia da prevenção da corrupção, o primeiro fato que eu venho demonstrar é o programa da STPC, conhecido como Empresa Proética, certo? Que fomenta a integridade no setor privado. E nós temos aí em 2015, 91 empresas participantes, 19 aprovadas,
Em 2016, tivemos esse ano 195 empresas participantes e 25 aprovadas, porque acreditamos que a corrupção nós temos que combater tanto na administração pública como também na iniciativa privada. Aqui estão as empresas que receberam o prêmio no ano de 2016, empresas que investiram em integridade, que investiram em boas práticas, em controles internos, em mitigação de riscos, e merecem ser reconhecidas pela sociedade. Também é um papel nosso trabalhar dentro dessa perspectiva. Não somente empresas privadas, mas as nossas estatais também estão sendo já fomentadas e sofrendo auditorias que visam trazer um crescimento e avaliar esse nível de integridade dessas estatais. Fizemos um piloto em 2015 em 4 estatais e esse ano estamos já com auditorias em 26 estatais na área de integridade. É importante destacar também o portal da transparência, que nesse mês de outubro teve o recorde de 2,2 milhões de acessos, 2,2 milhões de brasileiros que foram lá verificar a aplicação dos recursos públicos, sendo que temos uma previsão de 16,6 milhões de acessos em 2016. Aqui um programa que tem um carinho especial de nós todos, que é o programa Um por Todos, Todos por Um. Nosso representante do Ministério da Educação já nos disse da importância da educação, a gente sabe disso. Fico feliz de ver as crianças aqui participando, porque elas são nosso futuro, elas que vão mudar essa nossa realidade. Então, desde a sua primeira execução em 2009, o programa já atingiu 400 mil alunos, sendo 13 mil professores e 1.600 escolas. Aproveitar o Ministério da Educação aqui, temos que firmar uma parceria e aumentar esses números. Os números são bons, mas são pequenos, próximo à realidade do nosso país, um país que, como o Vinícius disse, tem uma dimensão continental, e temos que fazer um programa desse nível chegar a todas as crianças do país, em todas as localidades. Temos aí, como dentro da área de prevenção ainda, o concurso de desenho e redação, que tem uns aqui que vão receber seus prêmios hoje pelo trabalho realizado, e que foram 7.880 trabalhos apresentados este ano em todo o país, sendo 5 trabalhos premiados aqui no DF, que receberão sua premiação logo ao término dessa fala. Nas ações de detecção da corrupção, vamos trazer a área de ouvidoria. Nós tivemos aí mais de 46 mil manifestações registradas em 2016. Tivemos um crescimento de 264% em relação a 2015. Nossa média de resposta hoje às manifestações dos cidadãos está na casa de 17 dias. E tivemos mais de 11 mil denúncias registradas somente nesse ano. Esses dados que chegam, levantando esses dados a partir de 2015, nós verificamos que, analisando 60 mil manifestações, a ouvidoria analisou 14 programas e serviços e avaliou esses programas. Um exemplo aqui foi o Enem, onde nós tivemos aqui geração de relatórios para melhoria da gestão, que é disponibilizado ao gestor a partir da visão do cidadão, onde ele faz críticas em relação à inscrição, à nota, outros. Então isso aí já traz também uma perspectiva de fiscalização e também de melhoria, de aprimoramento da gestão, baseado na visão do cidadão. No nosso aspecto também de detecção, mas no aspecto mais específico de combate à corrupção, nós desenvolvemos com os demais órgãos de defesa do Estado, e aqui eu vou ressaltar alguns, como o Ministério Público, Polícia Federal, AGU, Receita Federal do Brasil, COAF e outros, 247 operações. São 247 trabalhos conjuntos, trabalhos realizados por órgãos de defesa do Estado, numa atuação sistêmica contra a corrupção. Iniciamos o primeiro trabalho em 2003 e fomos crescendo, e já atingimos 48 trabalhos realizados em 2016. São 247 operações, 4 bilhões de reais em prejuízos estimados. Temos aqui algumas operações mais relevantes. Desses 4 bilhões, 540 milhões foram somente no ano de 2016.
aonde, conjuntamente, e eu faço questão de ressaltar isso aí, a luta contra a corrupção ela não é específica de um único órgão, ela é a união de diversos órgãos. O Vinícius está aí, a gente discute lá com a AGU, estamos aí mais uma vez mostrando o que é isso, e trabalhando conjuntamente na luta contra esse mal, e esse é o aspecto importante da luta contra a corrupção. Atuar sistemicamente com todos os órgãos de defesa do Estado. A utilização de órgãos de forma isolada já foi demonstrado mundialmente que não traz o resultado. Obrigado. Quando a gente analisa essas 247 operações, aqui eu vou citar o ministro Torquato, que não pôde estar presente e que sempre, desde que tomou ciência desses dados, demonstrou sua preocupação, e é o que nós conversamos todo dia. 67% dos recursos detectados em corrupção nessas 247 operações citadas se tratam de saúde e educação. Então são aplicações de forma irregular na ponta dos recursos destinados a essas duas grandes áreas, que são áreas importantíssimas para o desenvolvimento social do nosso país. Aqui nós temos algumas fotos de trabalhos realizados em 2016 de aplicação de recursos públicos no transporte escolar, na merenda escolar, sendo armazenadas em banheiros, obras inacabadas, obras abandonadas, materiais subutilizados, medicamentos vencidos, estocados de maneira não condizente com a necessidade da população. Para que nós tenhamos uma noção, nós trouxemos aqui, pegando o IDH, esse índice, que ele traz aí aspectos ligados à educação, à renda per capita e à expectativa de vida. Nós verificamos que dentro desse IDH, baseado no IDH de 2010, nós já tivemos uma atualização, mas os municípios investigados até 2016, ou seja, que aplicavam regularmente esse recurso, estavam nessa zona aqui, abaixo do IDH, demonstrando quais são as consequências da corrupção para a sociedade. É um IDH baixo. Isso aqui é a consequência de uma série de atos, de uma aplicação irregular de recursos. Aqui também, pegando o IDEB, outro índice de desenvolvimento da educação básica, nós verificamos que a maioria dos municípios investigados também se situam abaixo da linha mínima da média brasileira. Temos também como atuação do órgão os programas de fiscalização de entes federativos. Estão aqui os números, vários programas foram fiscalizados, que também é um trabalho importante do Ministério nessa luta contra a corrupção. Bem, fechando o terceiro pilar, falamos sobre a detecção, sobre a prevenção. O terceiro é a punição, né, a sanção a tanto as pessoas físicas, aos servidores públicos envolvidos, como também pessoas jurídicas. Então nós temos, em relação às pessoas físicas, mais de 1.000 servidores públicos federais foram capacitados em processo administrativo disciplinar, e mais de 500 servidores estaduais e municipais foram capacitados em responsabilização de empresas. Atingimos esse ano, desde 2003, 6.130 servidores expulsos, sendo que 65% dessas expulsões são oriundas de casos de corrupção. Só no ano de 2016, o sistema de correição atingiu 471 expulsões de servidores públicos. Se pegarmos a responsabilização de entes privados, tivemos já 1.104 punições aplicadas em 2016, 30 empresas responsabilizadas por irregularidades relacionadas à Operação Lava Jato e a declaração de inidoneidade de 3 empresas, também decorrentes da Operação Lava Jato, empresas que não vão mais contratar com a administração pública por um período de tempo. Para encerrar aí praticamente a nossa prestação de conta à sociedade dos trabalhos realizados, eu faço questão de apresentar o orçamento hoje da CGU, que é de 87 milhões de reais. Se somarmos também os valores de salário, atingiremos cerca de 800 milhões de reais de gastos. Então, ou seja, o Estado gasta com a gente 87 milhões para a nossa sobrevivência, para a nossa atuação, para a realização das fiscalizações, para a existência de um prédio, e mais
perto de 750 milhões de pagamento de salário aos servidores. Então, atingimos 800 milhões. No ano de 2015, somente em benefícios financeiros gerados pela casa, que foram dinheiro, foi aquele dinheiro que não foi pago, que ia ser irregularmente, antes da saída do dinheiro, nós verificamos, ou recursos que saíram e a empresa administrativamente reconheceu que o dinheiro foi aplicado incorretamente e devolveu esse dinheiro, nós atingimos 2,4 bilhões de reais, que são 3 vezes o nosso orçamento, incluindo aí o pagamento de pessoal. Esse ano, pegando dados, normalmente a gente só fecha esse levantamento dos benefícios gerados no início do próximo ano, mas fechando até metade do ano, nós já tínhamos atingido a 952 milhões, que supera já o nosso orçamento de pagamento de pessoal e de gastos da casa. O valor acumulado desde 2012 soma 15,9 bilhões, né, num gasto aí que, se nós pegarmos 4 anos, gera em torno de 3,2 bi. Né? O governo investiu na gente 3,2 bi para um retorno de 15,9 bi, sem levar em consideração as ações que a AGU ou que o Ministério Público entre, que isso aí é judicial, ainda vai se levar um tempo para restituir esse dinheiro. Bem, com essa prestação de contas, que é uma base da luta contra a corrupção, ou seja, todo gestor público é obrigado a prestar conta das suas atividades, e nós, como fomentadores, como integrantes, como os demais órgãos de defesa que estão aqui presentes, nessa luta contra a corrupção, fazemos nossa parte de prestação de contas. Muito obrigado à presença de todos, e vamos à parte importante da premiação dos colegas pelas boas práticas e também pelo prêmio de desenho e redação. Muito obrigado a todos. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União realizou neste ano o 8º concurso de desenho e redação. Nesta edição, o concurso contou com a participação de mais de 370 mil alunos e 7 mil professores, sendo que mais de 8 mil trabalhos foram enviados por aproximadamente 2 mil escolas públicas e privadas de todo o país. O tema trabalhado pela comunidade escolar foi Um por Todos e Todos por Um, pela ética e cidadania. Dentre os 42 trabalhos premiados pelo concurso, 4 alunos são do Distrito Federal, categoria Redação, presentes para receber os prêmios. Para entregar os prêmios da primeira categoria, nós convidamos o secretário executivo da CGU, Wagner Rosário. Na categoria 7º ano do ensino fundamental, convidamos o aluno Lucas Vilas Boas, do Colégio Madre Carmen Salles, para receber o prêmio de 2º lugar desta categoria. Convidamos ainda a aluna Eva Caroline Gomes Ferreira Leão, do Colégio Educandário de Maria, para receber o prêmio de 3º lugar desta categoria. Para premiar a próxima categoria, convidamos o ouvidor-geral da União da CGU, Gilberto Valer. Na categoria 9º ano do ensino fundamental, convidamos a aluna Giovana de Souza Albuquerque, da Escola Fundação Bradesco, para receber o prêmio de 1º lugar.
E convidamos também a professora Elisângela da Silva Santos Araújo para receber o prêmio de professora orientadora da aluna vencedora do primeiro lugar da categoria 9º ano Redação. Para premiar a última categoria, nós convidamos a secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU, Cláudia Taia. E na categoria primeiro ano do ensino médio, nós convidamos a aluna Ana Luísa Oliveira de Brito, do Colégio Educandário de Fátima, para receber o prêmio de primeiro lugar. Convidamos também a professora orientadora Adriana Salvina dos Santos para receber o prêmio de professora orientadora da aluna vencedora do primeiro lugar da categoria primeiro ano em redação. Convidamos ainda a aluna Vitória Camargo de Souza, do Colégio Madre Carmen Sales, para receber o prêmio de terceiro lugar dessa categoria. Neste momento, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União inicia a premiação do 4º concurso de Boas Práticas. O 4º concurso recebeu 43 inscrições. As iniciativas estão relacionadas ao aprimoramento das auditorias internas, ao fortalecimento dos controles internos, ao aprimoramento das atividades de ouvidoria, à promoção da transparência ativa e ou passiva e ao aprimoramento das apurações disciplinares e de responsabilidades de responsabilização de entes privados. O concurso tem como objetivo estimular, reconhecer e premiar propostas do Poder Executivo Federal que contribuem para a melhoria da gestão pública. Foram premiadas as 3 melhores práticas em cada categoria. Iniciaremos a premiação com a entrega dos prêmios da categoria Fortalecimento dos Controles Internos. Para fazer a entrega dos prêmios, convidamos o ministro de Estado substituto da Transparência e secretário executivo da CGU, Wagner Rosário. Para a prática otimização da fiscalização de faturas dos agentes financeiros do FIES, por meio de software de código aberto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, convidamos para receber o prêmio o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Gastão Dias Vieira. Para a prática Sistema de Doação e Equipagem, CID, do Ministério da Justiça e Cidadania, convidamos para receber o prêmio o Coordenador-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional, Washington Leonardo Guanais Bonini.
Para a prática gestão de projetos como um instrumento de aprimoramento do controle interno, desenvolvimento e utilização de metodologia de gerenciamento de projetos no acompanhamento e avaliação dos projetos de segurança dos Jogos Rio 2016, da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos. Convidamos para receber o prêmio o secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Passaremos agora à premiação da categoria Aprimoramento das Auditorias Internas. Para fazer a entrega dos prêmios, nós convidamos o secretário federal de Controle Interno adjunto da CGU, Victor Steitler. Para a prática, a auditoria interna como fomentadora de atividades de controle interno em empresas públicas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, convidamos para receber o prêmio os senhores vice-presidente da EBSER, Laedson Bezerra, e o auditor-geral da empresa, Gil Pinto Loja Neto. Para a prática, Programa de Monitoramento do PAINT, da Universidade Federal de Juiz de Fora, convidamos para receber o prêmio o auditor Enio Henrique Teixeira. Foi o último, agora é outra categoria. O senhor retorna ao lugar. Será premiada agora a categoria Promoção da Transparência Ativa e ou Passiva. Para fazer a entrega dos prêmios, nós convidamos a secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU, Cláudia Taia. Para a prática IFCE em números, ferramentas para suporte às ações de permanência e êxito discente, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, convidamos para receber o prêmio a pró-reitora de Extensão do Instituto Federal do Ceará, Zandra Maria Ribeiro Mendes Dumareschi. Para a prática, ferramenta de gestão da transparência e controle orçamentário do campus Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, convidamos para receber o prêmio a diretora do Centro de Educação, professora Helenise Sanguai Antunes. Para a prática IFB em números do Instituto Federal de Brasília, convidamos para receber o prêmio o reitor do Instituto, Wilson Conciani, e o economista Felipe de Moraes Pessoa. Só para não deixar de ser pai, entendeu? Que eles não vieram. É o único que não veio. Outra prática.
Passamos agora para a premiação da categoria Aprimoramento das Atividades de Ouvidoria. Para fazer a entrega dos prêmios, nós convidamos o ouvidor-geral da União da CGU, Gilberto Valer Júnior. Para a prática, a utilização de multicanais de atendimento enquanto instrumento de maior diálogo e alcance da população para o registro de denúncias de violações de direitos humanos pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, convidamos para receber o prêmio a secretária especial Flávia Piovesan. Caso algum representante do Inmetro esteja presente, pedimos que, por favor, se apresente ao cerimonial. Para a prática Base de Conhecimento da Ouvidoria Caixa, da Caixa Econômica Federal, convidamos para receber o prêmio o ouvidor Maurílio Braz Santana Júnior. Informamos que oportunamente será premiada a prática Sistema Integrado de Ouvidorias da Rede Brasileira, Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro. Será premiada agora a última categoria, a aprimoramento das apurações disciplinares e de responsabilização de entes privados. Para fazer a entrega dos prêmios, nós convidamos o Corregedor-Geral da União, Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega. Para a prática Módulo de Referência Permanente para as Comissões de Sindicância e PAD em Plataforma Virtual de Aprendizagem da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, convidamos para receber o prêmio a secretária executiva dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolassi. Para a prática, o processo administrativo disciplinar digital da Secretaria da Receita Federal do Brasil, convidamos para receber o prêmio o corregedor adjunto da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Rodrigo Luiz de Azevedo Ferreira Betâmio. Para a prática, processo administrativo para apuração de responsabilidade contratual do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, convidamos para receber o prêmio o diretor de Infraestrutura Ferroviária, Charles Benis. E também a servidora Natália Prado. Convidamos aqui à frente a equipe do Escritório de Projetos da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, Ziana Souza Santos, Patrícia Jacobes, Agnaldo Filho e Anderson Oliveira.
Convidamos também o secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Está encerrada esta premiação. Nós agradecemos a todos pela presença e participação e desejamos um bom dia. Informamos que o secretário executivo da CGU atenderá a imprensa aqui na frente.